Boa noite, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade e que a paz esteja conosco, né? Estão preparados para mais uma lição? Nós, né? Estamos? Sim. Então vamos lá. Então, boa noite àqueles também que estão nos ouvindo pela internet. A gente faz um estudo sobre o livro O Médico Jesus, né? É um livro também maravilhoso de José Carlos de Luca, através, né, de Bezerra de Menezes, né? Com Bezerra de Menezes, que psicografou estas mensagens aqui desse livro. E hoje nós vamos falar: alguém bate à sua porta. Eu vou ler. Alguém imagina quem possa ser esse alguém? Alguém bate à sua porta. Eu vou ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quem é? Isso, Jesus. E agora vem. Pode ser que nesse momento você se encontre exausto pelo sofrimento e pensando em entregar os pontos. Pode ser que esteja cansado de médicos, remédios e cirurgias. Pode ser que tenha acabado de receber o diagnóstico de uma doença incurável e achando que a única coisa que lhe resta é dar fim à própria vida. Eu sei que não chega nisso, mas infelizmente, né, nós aqui vamos colocar de uma forma bem ampla, isso pode acontecer conosco, como pode acontecer com qualquer pessoa, porque nós não conseguimos manter um equilíbrio no nosso dia, no nosso mês, na nossa semana, no ano. A gente sempre tem umas variações aí. Então, se nós não estivermos preparados, né, como que a gente costuma dizer, fortalecidos para enfrentar as dificuldades, a gente se deixa levar pelos problemas que nos rodeiam, pelas circunstâncias que nos rodeiam. Mas, se nós remetermos e invertermos a situação, entendendo que alguém ainda se preocupa conosco, porque ele veio aqui no nosso planeta, se dedicou, mostrou para nós o caminho que nós deveríamos seguir, ele ainda continua conosco, ele ainda continua em nossos pensamentos, em nossos corações, e ele continua assim batendo na nossa porta. Ele bate, mas se não tiver ninguém, ele vai bater na porta do vizinho. E quando ele bate para trazer o quê? Acalento. Ele bate não é para somente estar conosco, ele bate com carinho, levando um aconchego, levando a paz, levando a cura. Depende de nós como estamos com o nosso corpo físico, é a mesma coisa. Alguém bate na nossa mente: você precisa transformar os seus pensamentos, você precisa melhorar, você precisa reagir às dificuldades. Esse Jesus que a gente fala é o mesmo que a gente tem conosco nos nossos pensamentos. Essa forma que ele colocou é a mesma que a gente recebe quando a gente está ali fazendo uma oração. A gente se liga com a espiritualidade, se liga com os mentores, se liga com os benfeitores, né? Para quê? Para nós recebermos deles aquilo que melhor seja para o nosso dia, para o nosso momento, enfim, para a nossa jornada aqui na Terra. Mas se ele bate e eu não quiser dar ouvidos, né? Se eu não quiser entender os sinais, não quiser entender aquilo que eu estou ouvindo, eu estou ouvindo alguma pancada aí, mas eu não estou afim de ouvir, não. Lá vem ele com a mesma ladainha, com as mesmas questões. O que eu faço? Eu me fecho, eu me travo, e acho que, aí sim, eu acho que eu sou a pior pessoa, eu só tenho problema, nada dá certo, eu enfio minha cabeça debaixo da terra lá, e lá eu não vou ouvir mais ninguém.
eu vou ficar isolado. Então a gente precisa deixar que Jesus bata, e nós precisamos abrir as portas para ele entrar dentro do nosso ser, da nossa consciência, da nossa mente. Pare e espere por 1 minuto apenas. Alguém bate à sua porta. Alguém quer entrar para estar ao seu lado, dialogar com você. É Jesus que o visita, pois sabe dos seus sofrimentos e deseja ajudá-lo. Ele lhe faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Exatamente o que a gente acabou de colocar, né? Ele nos alivia, ele é nosso, é o irmão maior nosso, né? É o ser que se dedicou a nós, vindo aqui pelo planeta, né? Que Jesus, ele é um ser que ele é o nosso governador do nosso sistema solar, do nosso sistema, do nosso universo. Ele não precisaria vir aqui encarnado de corpo, né, para nos mostrar qual seria. Ele poderia continuar sendo aquele ser. Veio quem foi o primeiro mensageiro de Jesus? Quem foi o primeiro mensageiro de Deus, melhor dizendo? Moisés. Ele veio porque o nosso planeta estava naquela, né, aquele rebuliço todo na época, quando veio Moisés, e nos passou bons ensinamentos, deu naquela oportunidade um caminho que nós precisávamos seguir. Mas não deu certo. Aí Jesus falou: poxa vida, não tem jeito, eu vou ter que descer, eu vou ter que dar um jeito lá naquele planeta. E aí ele veio, foi a segunda revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus. Então, para você sentir o tamanho da importância que é Jesus para nós, ele é um ser extraordinário. O que ele faz? Ele manda os mensageiros, ele manda os benfeitores, manda os anjos, os arcanjos. Por quê? Ele não precisa, ele é um governador, ele manda quem? Os seus representantes, né? Para fazer a parte que ele precisa cuidar do planeta. Mas ele viu que ainda com Moisés, ainda a gente não tomou tenência. Nós ainda insistimos em algumas coisas, e até hoje, e ainda a gente continua desde quando ele se retirou. E mesmo assim, o que ele fez? Ele mandou a terceira revelação. E qual foi essa terceira revelação? O Espiritismo, o Evangelho, o Espiritismo. Através de quem? Allan Kardec. Porque até então nós estávamos totalmente cegos com relação ao Espiritismo, não estávamos? O Espírito ali, aquele ser que estava como um ser fantasma, ele era encarado como um fantasma, como um demônio, com todos os nomes e prenomes que poderiam ser dados a nós mesmos, que nós éramos os fantasmas que estávamos incomodando aqui. E nós éramos, como não havia o conhecimento, éramos dados como feiticeiros. As pessoas que tinham contato com a parte espiritual eram chamados de feiticeiros, né? Joana de Ângeles é uma delas, que realmente ela conversava com a espiritualidade e morreu como bruxa. Então, todos aqueles seres na época que tinham a mediunidade, que faz exatamente o que a gente faz hoje, eram chamados de demônios, de bruxos e de bruxas. E para você ver isso depois de Jesus, que trouxe uma série de informações para nós. E aí Kardec, que foi a terceira revelação, o Espiritismo, nos fez despertar e mostrou para nós as verdades que até então estavam escondidas, que não queriam passar para nós. Mas ele veio com quem que mandou Kardec? Quem que está no planejamento de tudo isso? Jesus. Né? Ele é o grande governador do nosso planeta e do nosso universo. Então, a gente às vezes fala de Jesus, né, como se fosse alguém
que passou, alguém que ensinou, mas a gente não tem aquele aconchego, né, de ter, não, Jesus, ele nos mostrou, ele nos fez mostrar, ele fez a gente enxergar o que era realmente o correto. Ele falava, dava dicas, o meu reino não é deste da terra, o meu reino é outro reino, só que a gente não, né? Aqueles que foram bons vão estar do meu lado, do lado do Pai, mas não assim de imediato. A gente tinha que estar amadurecendo. Então nós fomos aprendendo, e o que ele quer nos colocar é isso, que a gente, Jesus, ele é um ser que é maravilhoso, tem que ter fé. Nós temos que abrir a porta para ele entrar dentro de nós. O tamanho, a grandeza que ele tem, a gente desconhece muitas vezes. Então precisa acontecer algum milagre, agora Jesus, não sei o quê, né? A gente faz aquele alvoroço todo, né? Porque recebeu um milagre, mas às vezes o milagre acontece todos os dias conosco e a gente não se dá conta. Não é isso? O milagre que a gente faz todo dia, gente. Sabe qual é o primeiro milagre que a gente tem todos os dias? Abrir os olhos, acordar de manhã, é o primeiro milagre de Jesus. Olha que coisa interessante. Puxa, foi legal, gostei. A gente está alinhado nisso tudo, a gente está aprendendo, nós estamos evoluindo, isso é bom. Mas vamos lá. O Cristo, como grande médico de nossas almas, oferece-nos o alívio para o cansaço e o desespero. É disso que precisamos para continuar vivendo. Uma trégua em meio às lutas do caminho. O alívio nos permite recuperar as forças e continuar a marcha com mais confiança na certeza da vitória que nos aguarda se não desistirmos. Então a gente não pode desistir, né, das dificuldades que a gente tem às vezes pela frente. Nós temos que nos fortalecer, porque sabemos que tem, além das nossas visões que a gente tem muita coisa acontecendo, tem muito espírito, né, muito anjo de guarda, muito mentor, muito benfeitor, torcendo para que nós consigamos alcançar, cada um de nós, os nossos objetivos. E é um fato interessante, acho que dá tempo até, eu vou enxertando algumas coisinhas. Quando a gente tem para reencarnar, a gente tem ali aquele transtorno de que nós precisamos, eu vou estar, né, sendo orientado que eu preciso ir para a Terra, reencarnar, e eu preciso passar por algumas fases, tem alguns desafios, tem algumas tempestades que eu terei que enfrentar. Então nós, naquele momento que a gente vai reencarnar, existe um temor. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir passar por todos esses desafios? E aí tem uma equipe imensa de mentores. Sim, você vai, nós vamos torcer por você. Você vai chegar lá e vai conseguir alcançar os seus objetivos. E é o que acontece com cada um de nós. Houve essa equipe, houve os familiares que nos encheu de esperança para nós alcançarmos os nossos objetivos. E aí, quando ele coloca aqui, né, que a gente precisa enfrentar, porque faz parte do nosso dia a dia. Cada um de nós tem um momento diferente, tem uma dificuldade diferente, mas estamos todos no mesmo barco. Ninguém aqui vai sofrer nem mais e nem menos. Cada um tem o que precisa para a sua evolução. Então, se eu tenho a espiritualidade, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, eu tenho o Recomeço, eu tenho o Dr. Max, eu tenho o irmão José, tenho o Santo não sei de quem, Santa Maria, no Jocaé, no lá. Olha quanta gente torcendo por nós. Quantos irmãos, quantos benfeitores olhando por nós para que a gente consiga atravessar o momento de cada um na Terra de uma forma mais plena, sem reclamar, sem choramingar, entendendo que faz parte da nossa vida, faz parte as perdas que a gente tem, e a gente tem que entender, né? Porque isso é uma roda de vai e vem, vai e vem, vai e vem, né?
Então, que a gente possa compreender, nós temos que entender esse vai e vem de cada um de nós. E aonde nós nos colocamos? Nós estamos aqui progredindo, aprendendo a progredir, a ultrapassar as dificuldades, que está sim de Espírito torcendo por nós, e está sim de Espírito também torcendo contra nós. Tem dos dois lados, né? O anjinho da direita e o diabinho da esquerda, né? Porque a gente está num planeta que ainda precisamos conviver com isso. O mal nos ensina a nos tornarmos melhores. Então tem que ter uma balança aí. Mas Jesus, ele sempre vai estar batendo para entrar dentro do nosso coração, da nossa consciência. Jesus prometeu aliviar o peso das nossas aflições. Ele cumpre a sua promessa. Ele tem feito isso todos os dias, milhares de vezes, em todas as partes do mundo, e fará o mesmo por você nesse instante. Né? Acredita, vamos acreditar, né? Faz parte. Mas para receber esse amparo, precisamos ir ao encontro dele. Eis o convite: vinde a mim. Ir ter com Jesus não se resume em procurar um templo religioso. Não, ele está aqui, está na nossa casa, está no banco, está em todos os cantos desse planeta, onde até na nossa mente e no nosso coração. Ele está junto conosco. E abrir-se para a possibilidade de encontrar o Nazareno é acreditar que ele deseja ampará-lo. Ele deseja nos ajudar. Só precisa o quê? Abrir a porta. Tirar as trancas, o cadeado, as amarras que a gente costuma ter e deixar ele entrar. O mestre bate a porta do seu coração. Ele deseja amparar. O mestre, né, ele tem 1000 modos para fazer isso. Quem sabe esse singelo livro seja a forma que ele encontrou para lhe dizer: olha, estou aqui, não tema, sou eu. Bezerra de Menezes, mensageiro de Jesus. Até a gente até arrepia, né? Porque a gente, quando lê assim e se aprofunda na leitura, é algo muito gostoso, porque a gente penetra no âmago daquilo que Bezerra quis nos transmitir. E quando aceitamos o convite que Jesus nos faz, precisamos saber como iremos a esse encontro. Quando pretendemos encontrar alguém especial ou muito importante, geralmente nos vestimos bem. Escolhemos a nossa melhor roupa. E para encontrar Jesus, com que vestimentas nós nos apresentamos? Quando eu vou receber Jesus, né? Qual a vestimenta que eu tenho que recebê-lo? Mas eu tenho que estar sempre bem vestido. Eu preciso estar muito bem, eu preciso estar bonito, bonita, para receber Jesus, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é puro. Ele tem que, para Ele conseguir adentrar dentro do nosso corpo, eu tenho que estar o quê? Né? Bem, bonito. Eu preciso estar querendo recebê-lo. Olha, eu parei aqui. E quando aceitamos o convite que Jesus nos faz, precisamos saber como iremos a esse encontro. Já li. Então ele diz: será que iríamos vestidos de arrogância? Faz a pergunta. Será que levaríamos na mala os nossos rancores? Porventura chegaríamos diante do mestre mostrando todo o nosso azedume, né? Isso a gente faz de carteirinha, né? A gente é cheio de azedume, né? A gente intensifica mais os pontos negativos que os positivos. E a hora que Jesus chegar, talvez, a gente abre o nosso dicionário: meu Deus, Jesus, tudo isso, daquilo, estou com tanto problema, e aí vai. Aproveitaríamos o encontro para listar nossas críticas e reclamações? É difícil estar com Jesus. A hora que eu abro a minha porta, eu vou começar a falar de críticas. Olha o tempo que eu estou perdendo.
e deixando de eu estar ali com ele de uma forma mais gostosa, mais plena? Mostraríamos todos os nossos preconceitos? Exibiríamos a nossa descrença? Ir ao encontro de Jesus é uma viagem que a bagagem das nossas mesquinharias precisa ser deixada para trás. Somente assim encontraremos o alívio prometido. Ele põe um refrão aqui. Ir ao encontro de Jesus é uma viagem em que a bagagem das nossas mesquinharias precisa ser deixada para trás, né? São ensinamentos, né? A gente leva, vai e volta com, né? É o médico Jesus, é o médico Jesus. Esse livro, ele é um livro de cabeceira da gente. Eu leio assim, eu sempre gosto de trazer ele como estudo aqui na casa. Porque a gente, o que eu estou dizendo hoje, talvez amanhã nós já esquecemos. Então, depois de amanhã, eu vou falar do mesmo assunto. É igual o Evangelho, não é? O Evangelho a gente repete o ano inteiro. A gente sai do portão lá, muitos de nós, e faz parte do nosso ser. A gente acaba se distraindo, né? Xingando um, xingando o outro, e vai que vai. Mas Jesus não se cansa de bater na nossa porta. Ele insiste porque ele acredita em nós. Nós somos criaturas divinas de Deus, né? Então ele tem um grande desafio de acolher todos nós. O desafio de Jesus é nos colocarmos na trilha, de mostrar o caminho, né, de um planeta melhor, que nós vamos aqui passar a ter, como já está sendo, né? Está dando Agora, aqueles que não quiserem, que fecharem as portas para Jesus, não vão ser abandonados. Lógico que não, porque o Pai não é um Pai de rancor, ele ajuda a todos nós. Vai nos dar o quê? Uma oportunidade para quê? Para nós irmos para um outro planeta. Igualzinho esse? Não. Mais primitivo. Porque a gente precisa... Eu não gostaria de um planeta primitivo hoje. Eu já pensou no quebrar pedra ali? Nossa, que coisa horrível, né? Nossa, ainda mais... Olha, né, milhões de anos atrás, os dinossauros comiam a gente. Ei, meu Deus! Uma briga. Era que se dispunha naquele momento do planeta que estava se criando. E eu vou querer passar por isso de novo? De jeito algum. Não quero. Pelo menos ficar aqui, ó, que já é para mim, vai ser um grande desafio, que está sendo para cada um de nós, não está? Nós não estamos sentindo isso na pele, cada um de nós, as vibrações, as energias, tudo que está acontecendo conosco. Então tem ali, né? Está um rebuliço isso aqui, um rebuliço. Então tem o mal que não está aceitando que o bem está mexendo, então a gente está nesse meio, nessa tempestade. E o que a gente precisa? Encarar, temos que seguir, não podemos. E a gente vê hoje, infelizmente, tantas pessoas com doenças mentais. Os psicólogos estão enchendo as burras, né? Como fala isso? Então, por quê?